Muito boa noite a todos, live de domingo começando agora aqui no meu Instagram, @economisteter, a live mais aguardada do mercado, no horário como esse, né? Domingo às 20 horas, porque em outros horários tem muitas outras que o pessoal gosta mais e que deu um show de audiência na live de domingo. Mas de toda forma, gostaria de agradecer muito pela presença de vocês, uma boa noite. Estamos ao vivo pela primeira vez tanto no Instagram quanto no TikTok. Vamos testar pela primeira vez a live de domingo em duas plataformas diferentes. Estou até um pouco confuso, estou me olhando de um ângulo aqui e outro dali, mas faz parte, evoluindo, né? A live de domingo ficando cada dia maior. Fala pessoal, Matheus aí entrando na live, Kevão, tá com covidinho, espero que esteja bem. Buenas noites, Leandro, Renan, todo mundo entrando aí na live. Muito obrigado pela presença de todos. E hoje a gente tem um tópico que muitos de vocês gostam que a gente discuta, né? Que são as empresas com os maiores potenciais de alta, de acordo com o Sell-Side. Mas antes disso, pessoal, eu vou passar para vocês aqui como que vai ser a dinâmica da live hoje, tá? A gente tem uma perspectiva de muitas coisas, né, que devem balançar o mercado ao longo dessa semana, seja para cima, seja para baixo, e não tem como a gente abordar apenas, né, os tópicos que eu trouxe que eu disse que eu iria falar, que são as empresas com maiores potenciais de alta, de acordo com o sell-side, maiores potenciais de queda, e também, né, as companhias que estão negociando abaixo de valor patrimonial. O que eu quero chamar de atenção para vocês, e o grande destaque na minha opinião, são as notícias corporativas, pelo incrível que pareça, devem fazer mais preço do que qualquer outra coisa, tá? Porque temos notícias muito fortes ocorrendo nesse fim de semana, certo? Bom, então, só para passar a dinâmica para vocês de como a gente vai abordar essa live de hoje, vamos começar fazendo, né, recapitulando um pouquinho a performance da Bolsa na semana passada e o que mais fez preço. Posteriormente, vamos falar um pouquinho sobre, né, as commodities, como estão os fluxos também estrangeiros, se permanece alto ou não. E aí a gente vai entrar nas notícias do fim de semana de vacina, né, principalmente aqui no Brasil, que de fato são notícias muito fortes, importantes, tanto na parte de bolsa, mas para o nosso futuro também, né, enquanto a população, acho que todo mundo não vê a hora de que essa pandemia acabe. Depois a gente parte para as notícias corporativas e aí eu vou entrar então no que foi prometido, tá? Então eu prometi para vocês que ia trazer, né, as empresas que estavam sendo negociadas abaixo de valor patrimonial, as empresas com maior potencial de alta de acordo com os analistas dos bancos e também as empresas com os maiores potenciais de queda. Depois disso eu vou fazer um post, tá, no meu Instagram também, já coloquei no TikTok, vou colocar no Instagram para que, né, o pessoal consiga, além da minha fala, também ver com calma os nomes, né, que estão dentro das listas, se faz sentido investir ou se são nomes que só estão descontados porque ninguém acredita nessas empresas. Então tem, né, N razões para que essas companhias permaneçam nessa lista. E com base nisso vocês podem tirar, né, as suas próprias decisões. Mas eu vou trazer então por fim, tá, esses cálculos, porque eu acho que o que mais vai fazer preço essa semana são essas notícias importantíssimas que eu trouxe para vocês. Então, eu só estou abrindo aqui porque meu computador reiniciou segundos antes da live e estou reabrindo o último PowerPoint aqui para que eu consiga falar com tranquilidade quando a gente chegar nessa parte, tá? Então é isso, consegui aqui já baixar, tudo certo. Vamos lá, pessoal, vamos começar a falar então sobre as principais... vamos começar recapitulando, né, a semana passada para a gente dar um andamento então para o que a gente espera que aconteça ao longo dessa semana. Vou aproveitar e já vou abrir aqui para ver como, né, os índices futuros se comportam agora às 8 da noite. Sempre bom lembrar, né, que não significa nada o índice futuro nesse momento, mas pelo menos a gente consegue ver tendência, né? Então os índices futuros, só para já adiantar aqui, abriram positivos, tá? Estados Unidos subindo 0,1, 0,2, como eu disse, não significa nada por enquanto. E enquanto isso temos, né, petróleo subindo 0,2 nessa abertura. Nada muito significativo, né? Então vamos continuar observando, bom, as próximas horas. Obrigado pela presença de todos, já temos mais de 100 pessoas na live. Vamos começar então recapitulando, né, para a gente trazer a visão
do que a gente espera que ocorra nessa semana. Semana passada foi marcada por bastante dificuldade, né, da Bolsa Brasileira. Não só da Bolsa Brasileira, né, dos mercados globais também sofreram bastante. Acompanhamos o Ibovespa saindo dos 125 mil pontos no começo da semana e indo para 120 mil pontos no fechamento da sexta, ou seja, perdeu mais ou menos 5 mil pontos. A sexta foi o dia mais pesado, né? A Bolsa perdeu 2,5%, foram mais de 3 mil pontos na sessão. Segunda caiu forte, terça recuperou, quarta caiu forte, quinta recuperou e sexta essa forte queda de 2,5%. Um fechamento bastante negativo, né? Principalmente por conta das blue chips, vimos Vale, Petro, também os grandes bancos com performances bastante negativas na sexta-feira. E quais foram os principais triggers, né, que a gente fala, os principais motivadores para que a gente observasse tal performance negativa? Os fortes isolamentos vindo lá fora, tá? Então não sei se chegaram a acompanhar, mas, por exemplo, observamos novas restrições sendo feitas nesse fim de semana, né? O anúncio do Joe Biden, ele quer que assim que ele assuma, haja novas restrições nos Estados Unidos, ao passo que a França, né, começou a aplicar um toque de recolher a partir das 18 horas do último sábado, e o Reino Unido e Itália também anunciaram restrições, até proibindo a entrada de voos de brasileiros para lá, né? Então tem essa preocupação, você não consegue entrar, né, nesses países a não ser que faça um isolamento de 14 dias. A China, né, também trouxe a preocupação, fazia tempo que a gente não via noticiário como esse, né, vindo ali do mercado asiático, mas a China começou também a isolar alguns dos seus distritos, né, algumas zonas bastante que possuem uma densidade demográfica muito grande, mais de 12 milhões de pessoas em algumas cidades isoladas sem poder, né, fazer com que haja esse fluxo, uma mobilidade importante para a retomada da atividade. Então isso trouxe bastante receio no mercado internacional. Aqui no Brasil tivemos pontos que chamaram muito atenção durante a semana também, né? O André Brandão, presidente do Banco do Brasil, que foi contratado poucos meses atrás, assumiu o banco para conseguir, né, estimular o ganho de eficiência do banco, né? Ou seja, fechar agências, planos de demissão, enxugar um pouco a máquina pública para focar em ativos mais rentáveis. Isso acabou acontecendo em um momento onde o presidente do país, né, o Bolsonaro, está brigando forte para conseguir, né, que seu candidato vença a presidência da Câmara. Então houve uma pressão muito grande, né, outros deputados pressionaram bastante o candidato do presidente Arthur Lira por conta de fechamentos de agências, né, nas suas respectivas cidades, e isso trouxe um mau humor muito grande. Bolsonaro quis demitir o presidente do Banco do Brasil. As notícias que temos é que o André Brandão só não foi demitido porque algumas pessoas ao redor do Bolsonaro acabaram intervindo para que isso não acontecesse, dentre elas o ministro Paulo Guedes e também a ministra, né, da Agricultura, Tereza Cristina. Acabou não saindo essa demissão, mas pesou bastante também, né, sobre a performance do banco. O Banco do Brasil teve uma queda muito mais expressiva que os outros ao longo da semana. E também a notícia de uma possível paralisação, greve dos caminhoneiros, parece que não vai acontecer, mas de toda forma trouxe um mau humor em alguns momentos, principalmente para a Petrobras, tá? Então tudo isso pesou na Bolsa na semana passada. Muito embora esse cenário que tenha se desenhado seja um pouco mais cauteloso, nós observamos também, né, uma semana onde o minério de ferro voltou a ganhar força, né? Tinha tido uma realização expressiva na semana passada, mas voltou a atingir o patamar de $173,64, tá? Isso a tonelada. Isso foi uma alta de 0,77 na sexta-feira, mas um movimento muito forte, né, muito interessante ainda, impulsionando o preço da commodity, ao passo que Vale realizou, né? Eu vou falar sobre Vale mais para frente. Mas Vale saiu dos R$102 para voltar para quase R$94,95, abrindo uma oportunidade na nossa visão, tá? Mas aí eu vou falar um pouquinho mais a fundo mais para frente. De toda forma, vimos, né, o petróleo realizar também na manhã da sexta-feira. O petróleo tinha atingido as máximas dos últimos 10 meses, mas na sexta caiu forte, tá? Caiu quase 3%, fechando em $54,84. O barril do Brent, tá? Que é aquele negociado na Europa, Ásia, enfim. Embora, né, algumas notícias negativas que tenham pesado na Bolsa tenham ocorrido, nós tivemos uma notícia, quer dizer, né, a continuidade de uma notícia, de um dado muito importante para a performance da Bolsa no longo prazo,
que foi o fluxo de investimento gringo. Se você pegar os dados do fluxo de investimento, ainda permaneceram muito positivos, né? Investidor estrangeiro, por exemplo, ingressaram só no último dado, né, que foi referente ao dia 13 de janeiro, na Bolsa Brasileira com 1 bilhão 415 milhões de reais. Dia 13 de janeiro foi quarta-feira da semana passada. Esse ano já entraram 16 bilhões 550 milhões de reais na Bolsa só de gringo, tá? Então, se você somar, né, o resultado líquido do ano passado foi mais ou menos 30, 35 negativos, a gente já tem, né, 19 bilhões de reais apenas de outflow, que a gente fala, né, de saída de investimento na soma de ano passado para esse. Então todo aquele receio que a gente... oh, nice chain. Thanks, Max. Então todo esse fluxo que a gente acompanhou no ano passado, né, que acabou pesando nas bolsas, já foi quase totalmente revertido. Bom, esses pontos foram cruciais, né, em termos de performance de bolsa nas últimas semanas, mas o noticiário se inflamou muito nesse fim de semana, né? A gente viu novamente algumas picuinhas entre o Ministério da Saúde, presidente e o Estado de São Paulo. Hoje tivemos, né, a aprovação da Anvisa para o uso emergencial da Coronavac e também da vacina da AstraZeneca, né, em parceria com a Oxford, que é aquela que vai ser produzida até pela Fiocruz, né? Então, duas vacinas super importantes para dar início à imunização em massa do país. Foram aprovadas hoje. Aqui em São Paulo, não sei se chegaram a ver, mas já houve a primeira vacinação sendo feita. Uma enfermeira foi vacinada aqui agora à tarde, com o Dória do lado, né? O Dória abraçando. Então a imagem que vai ficar marcada para a história da primeira pessoa vacinada aqui no país vai ser ao lado do Dória e não do presidente Bolsonaro. Logo depois, o ministro Pazuello já deu algumas declarações irritado com essa situação, mas o anúncio positivo também para o Brasil, tá? Então, com a aprovação da Anvisa, a vacinação no âmbito nacional começa na quarta-feira a partir das 10 horas da manhã, segundo o ministro, né, da Saúde, o general Pazuello. Isso é extremamente positivo, é claro, para a Bolsa Brasileira e para também a situação sanitária do país, né? Então, esses anúncios de hoje trazem um bom humor, um viés positivo. Agora, do meu ponto de vista, o mercado já esperava que haveria essa aprovação hoje. Eu acho que ninguém imaginava que isso não ocorreria, né? Então, assim, pode fazer preço? É claro que traz um bom humor, e a sexta-feira foi muito negativa. A Bolsa caiu mais, né, quase 3% na semana passada, na sexta passada. Então, claro que tem espaço de recuperação, mas do meu ponto de vista, o mercado já esperava essa vacinação sendo, né, aprovada, essas vacinas sendo aprovadas pela Anvisa no dia de hoje. Muito positiva, né? Até o Brasil deve receber algumas doses da vacina da Astra vindas da Índia, como o próprio general Pazuello afirmou, mas teve um problema. Vocês chegaram a acompanhar o caso, né? O avião brasileiro partiu para a Índia na semana passada, mas a Índia falou que não tinha capacidade ainda de entregar as vacinas. O Brasil acabou mandando antes o avião, trouxe um burburinho, relações também diplomáticas com a Índia, tá? De toda forma, essas foram as notícias que esquentaram aí o fim de semana no campo, né, da saúde, que podem então fazer preço também para a Bolsa Brasileira, né? Mas de toda forma, temos muitas notícias corporativas também importantes para a Bolsa. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre elas agora. Só deixa eu dar um golinho de água, eu tô com sede. Tô gostando aqui, pessoal, vocês comentando bastante, podem discutindo um com o outro aí, suas opiniões. Daí mandem aqui suas opiniões a respeito de quem acertou nesse momento de vacinação. Vocês também aqui no TikTok, mandem aí se vocês acham quem acertou foi o Bolsonaro, né, nas suas medidas para que começasse a vacinação no país, ou se foi o governador de São Paulo, João Dória, tá? Então, manda aí sua opinião. Bom, vamos lá, notícias corporativas. Temos algumas notícias bastante importantes também. Na quinta, na verdade, tivemos os dados da China de divulgação de importação de carne em 2020.
tinha uma preocupação que isso já pudesse começar a desacelerar, né, ao longo de 2020 por conta da reconstituição dos rebanhos de porcos lá na China. Então imaginou-se, né, que eles iam começar... Quero ver briga sim, Simone, vamos aí. Sem briga não tem graça. Então já tinha essa perspectiva que pudesse, né, começar uma demanda mais fraca da China por conta da reconstituição dos rebanhos chineses depois da febre suína africana, que acabou dizimando, né, os rebanhos em 2018. Mas isso acabou não acontecendo. 2020 ainda foi um ano bastante forte. A China bateu o recorde de importação de carne em 2020. Porque mesmo que por uns momentos tenhamos essa preocupação, né, de cada vez mais a oferta crescer na região chinesa, a demanda está crescendo em ritmo muito forte. Renda per capita na China também cresce. Até teve uma notícia muito interessante, a preocupação com a oferta de carne global nos próximos anos é tão grande que temos, né, que a União Europeia reconheceu larvas como proteína, como comida. Pela primeira vez um inseto foi reconhecido pela União Europeia como alimento. Muita gente acredita que os insetos vão ser, né, o principal tipo de alimento que vai conseguir servir como oferta, né, para o país, para o mundo depois, daqui uns 10, 20 anos, quando a população vai ter crescido muito, principalmente na Ásia, né? Então, Bifrigos, na minha visão, eu sei que vocês me acompanham já há algum tempo, eu sempre disse que eu gosto dos frigoríficos. Eu digo isso há 2 anos, 3 anos na verdade, desde 2018, né, quando eu comecei a cobrir o setor. Eu gosto muito do setor, todas as empresas, principalmente as que possuem mais exposição à carne bovina, dentre elas a que possui a maior diversidade de plataforma global, que é a JBS. Tá? Sempre disse isso e continuarei dizendo. Agora, uma notícia que vem também da Europa, que deve pesar sobre um papel aqui da Bolsa Brasileira, é a pressão que o governo francês fez sobre o Carrefour. Não sei se vocês acompanharam, eu dei essa notícia também ao longo da semana, mas o Carrefour recebeu uma proposta, né, de uma empresa canadense que é a líder tanto de lojas de conveniência Estados Unidos e Europa, também de postos de gasolina, uma empresa enorme, que é bem maior que o Carrefour, por sinal, que já é uma empresa gigantesca. E havia então a possibilidade dos ativos do Carrefour serem vendidos. Algumas pessoas, não sei se vocês sabem, mas fusão e aquisição, né, em termos de fundamento, de finanças, é exatamente a mesma coisa, significa a mesma coisa. Então algumas pessoas falaram que era uma fusão, outras que era uma aquisição, mas de toda forma, no meu ponto de vista, né, era mais uma aquisição mesmo. O governo francês acabou pressionando o Carrefour para que não aceitasse essa proposta, porque, né, lá também vocês sabem, eu acho que o governo francês tem essa perspectiva, esse viés de Estado forte, né, de grandes empresas nacionais, enfim. Então acabou barrando. No dia da notícia, né, dessa possível aquisição, os papéis, tanto aqui no Brasil do Carrefour quanto lá na França, dispararam. E com a notícia que isso não vai acontecer, podemos ver uma pressão aí na sessão amanhã, tá? Bom, outra notícia que pesou em 2 empresas que saiu na sexta-feira, de acordo com fontes ouvidas pela Bloomberg, foi de que o CAD pode barrar a fusão entre Localiza e Unidas. Saiu essa notícia na sexta-feira. Foram papéis que subiram 20% e 30% no dia do anúncio no ano passado e não pararam de subir. Né? Não pararam de subir, dispararam, permaneceram com performances muito fortes até, né, o início desse ano. Mas então, pela concentração dos negócios, principalmente no segmento de rent-a-car, alocação de veículos, houve uma preocupação muito grande do CAD de que isso pudesse concentrar muito, né, o segmento. A segunda empresa seria a Movida, que ficaria anos-luz atrás, então dificultaria a competição das locadoras de carro no país. Então essa foi a grande preocupação do CAD. Agora vamos ver se não vai ter mesmo essa aprovação ou se vai haver aprovação, mas com restrições, ou seja, vocês podem fundir tal segmento de negócio, de repente, né, a gestão de frotas, mas o rent-a-car não, vai ter que desfazer de algum ativo. Tudo pode acontecer, mas pressiona sim a performance dessas empresas na bolsa, tá? Sei que tem muita gente que adora alguns nomes aqui, como Via Varejo, como B2W, como Magazine Luiza.
Até o pessoal tem acompanhado mais nossas carteiras, estão mais posicionados no momento em Mercado Livre, né? MELI 34, Mercado Livre, né? Aqui no Brasil. E tivemos uma notícia muito boa para o setor, muito embora o setor esteja com uma performance muito fraca, né? Até respondi um story hoje no Verdade ou Mentira do Instagram falando sobre isso. Tivemos a notícia de que as vendas no e-commerce brasileiro cresceram 154% na semana do Natal, de acordo com a Mastercard. Então, claramente, né, comparando com quando não havia esse viés mais forte para o e-commerce, com os dados também de outras empresas, já podemos afirmar que o e-commerce foi muito forte, mas as vendas físicas ainda foram muito fracas. Então, claro que cria essa preocupação, né, para as empresas que possuem maior exposição ao segmento de varejo físico, mas a perspectiva de que haveria uma redução, né, na velocidade das vendas do e-commerce não se concretiza. Conversei com algumas pessoas do mercado também, buscando entender, né, qual que é o viés que as pessoas possuem hoje para que a performance das varejistas fossem tão fracas, né, no começo desse ano. A gente tentando entender, todo mundo em conjunto, né, dando as mãos pensando, bom, quais são os fatores? Pessoal, é unanimidade, todo mundo falando sobre a mesma coisa. O fim do auxílio emergencial preocupa o ritmo de crescimento de vendas dessas empresas. Essa é a preocupação que todo mundo tem. Tá? Então, todo mundo acredita que com a retomada de atividade econômica colocada em jogo, né, em xeque, por conta da dificuldade de vacinação aqui no país, não se sabe quando vai ocorrer ou não, a grande dúvida, né, que o mercado tem é se as pessoas vão continuar consumindo, por exemplo, eletrodomésticos, celulares, enfim, TVs, todos esses produtos são vendidos, né, que são os principais produtos vendidos nessas empresas. Minha visão, sim, vão continuar. O brasileiro adora, né, consumir esse tipo de coisa. E a facilidade, essa implementação, a cultura que o e-commerce, né, introduziu no brasileiro é muito forte, mesmo com a perspectiva de retomar a atividade um pouquinho mais lenta. As vacinações já vão começar e eu acredito que pode começar num ritmo alto, tá? Assim, eu sei que muita gente tem preocupação quanto à saúde do país, mas o SUS tem uma capacidade logística muito grande, tá? Então acho que a gente pode até ter uma vacinação num ritmo acelerado, muito embora, né, nós somos mais de 200 milhões de pessoas, então isso, claro que a gente não vai vacinar no ritmo de Israel, que já acaba a vacinação por lá, né? Claro que não. Mas de toda forma eu estou positivo, tá? Eu acho que quem tem o papel e segura até o fim do ano dificilmente vai ter performance muito negativa, tá? Ou muito pelo contrário, acredito que até deva ter performance bastante positiva. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês também é um ponto muito curioso que está acontecendo aqui no país. Tá? As empresas brasileiras estão cada vez mais conseguindo tomar dívidas a custos baixos. Então, nessa semana vimos a Klabin, né, conseguindo levantar, se não me engano, 500 milhões de dólares a 3,2%, né, em green bonds, né, títulos sustentáveis, digamos assim, que você acaba conseguindo emitir a custos menores e tem que, né, utilizar o dinheiro para investimentos sustentáveis. Conseguiu levantar 500 milhões de dólares, foi a segunda emissão mais barata da história do país, só perdeu para uma da Suzano tempos atrás. E agora tivemos a notícia de que a Marfrig, empresa de um setor que era muito pressionado por conta de práticas, né, contra o meio ambiente, segundo muitas pessoas do mercado, a Marfrig conseguiu levantar 1,5 bilhão de dólares, né, em uma oferta também no exterior de bonds. A emissão teve demanda de 4,5 vezes superior à oferta, ou seja, conseguiu reduzir muito o custo da dívida e ainda teve demanda muito forte por essa oferta. Foi também 3,95% ao ano, né, o custo do título emitido, o menor valor histórico da companhia. Então as empresas ainda vendendo muito forte, lembra que eu falei agora há pouco sobre a demanda chinesa? Câmbio 5,30 faz com que a Marfrig, por exemplo, tenha receita de 93% dolarizada, exportando volumes muito fortes. Demanda permanece forte também, câmbio favorecendo e o custo da dívida caindo, não tem jeito, gera muito caixa. Se gera muito caixa, o que a empresa faz? Ou compra outras empresas, ou distribui dividendos uma hora ou outra, não tem muito o que fazer, né? Ou, claro, faz um investimento de crescimento orgânico da sua própria plataforma.
são fatores que devem ocorrer com todas as empresas do setor de frigoríficos, tá? Bom, vamos lá. Outra notícia importante, não sei se chegaram a observar, também dei no Morning Call nos últimos dias, a Algar, né, a empresa de telecomunicação, pressionou, né, os órgãos regulatórios para que houvesse um cancelamento do leilão de telefonia móvel da Oi, né, porque acredita numa concentração do mercado. Para quem não sabe, né, o segmento da Oi móvel, né, a telefonia da Oi, foi vendida para TIM, para Claro e também para Vivo. Ó, o pessoal perguntando se eu quero casar aqui no TikTok. Não, muito obrigado, dispenso esse convite. Aprecio, mas dispenso. Vamos lá, pessoal. Então, a Oi Móvel foi vendida para TIM, para Claro e para Vivo, né? Uma oferta de mais de 16 bilhões ali feita, né, no leilão realizado há pouco tempo atrás, mas o próprio comando da Oi descarta o risco de suspensão do leilão, tá? O comando da Oi acredita que não há chance disso acontecer. Pessoal, estamos muito próximos de bater o recorde de audiência, tá? O recorde foi na semana passada com 180 pessoas. Se vocês puderem mandar aí para os amigos que gostam do assunto, eu ainda vou falar sobre o principal ponto, tá? Ainda não cheguei a dizer sobre as empresas que estão sendo negociadas abaixo do valor patrimonial, as 15 empresas que possuem o maior potencial de alta e as 10 empresas com maior potencial de queda, tá? De acordo com os analistas dos grandes bancos. Então, se puderem mandar aí para os amigos, para a família, para quem gosta do assunto, vamos disparar essa live, vamos bater o recorde hoje, temos tudo para isso. Notícia muito importante para a Vale, que coincidentemente também pesa bastante para o índice. Houve mais uma reunião da Vale com o governo de Brumadinho, né, o governo de Minas, na verdade, por conta do acidente que ocorreu em Brumadinho, foi em fevereiro de 19, se não me engano, né, um ano e pouco atrás. Temos então a notícia de que a Vale não chegou num acordo mais uma vez. Um grande beijo para Karine Salé, que aproveitou muito Paraty nesse fim de semana. Acabou não chegando num acordo, mas parece que está encaminhando, tá? Então ainda não temos os números, né, que devem ser, né, o grande ponto de atenção desse acordo que pode sair entre Vale e governo de Minas na próxima semana, mas parece que cada vez mais estão se encaixando, né, os argumentos de ambos os lados, chegando a uma decisão em conjunto, que é muito importante para a Vale. Isso pode fazer com que agências de risco diminuam, né, os riscos da companhia, e que por consequência pode fazer com que a Vale trade a múltiplos mais próximos das suas competidoras globais, né, a BHP, a Rio Tinto. Isso poderia fazer com que a Vale disparasse caso esse múltiplo, né, se estenda a patamares próximos dessas outras empresas. Além desse ponto, tivemos uma notícia muito importante também para a Vale. Não sei se vocês sabem, eu anunciei também nas redes sociais, mas o Bank of America elevou o preço-alvo da companhia na sexta-feira, na quinta, na verdade, né? Foi quinta noite, talvez. O Bank of America elevou o preço-alvo de Vale de R$100 para R$135, muito próximo do que nós da Guide temos, tá? Nós da Guide temos preço-alvo de Vale em 130. Então, eles 135. Vemos o mercado tem um consenso de patamar muito expressivo para Vale. Se ficar nesse patamar de R$90, R$95, o yield é muito alto, então as pessoas acabam, né, tendo a possibilidade de elevar a sua participação na empresa e receber proventos expressivos de Vale que devem ocorrer ao longo desse ano, tá? Então, um viés muito positivo para a Vale, sim. Bom, temos as últimas notícias aqui. A Ânima está propondo desdobrar a ação de uma ação para 3, né? Então, se você tem uma ação da Ânima, você vai ter o triplo, só que o valor deve ser cortado em 3. Isso é para aumentar a liquidez normalmente, tá? O pessoal acaba fazendo bastante disso. Tivemos muitos exemplos no ano passado e algumas empresas muito provavelmente farão em breve. Temos muitas empresas ultrapassando o valor de R$100 a ação, né? Toda vez que alguma empresa ultrapassa o 100, é natural que haja, né, esse movimento para que fique mais fácil para que as pessoas... Isso não gera valor, tá? Não sei se vocês sabem, mas não gera valor, não muda nada para a empresa, mas aumenta o índice de liquidez, né? Facilita um pouquinho para que as pessoas menores não precisam comprar no fracionado. Bom, a CCR divulgou dados de movimentos nas suas rodovias e dessa vez, né, com um crescimento expressivo por mais um período. Então, com os dados do dia 8 a 14 de janeiro, vimos os movimentos nas rodovias da CCR crescerem 4,6%,
comparando o momento de pandemia como atual com o do ano passado que não tínhamos pandemia, né? Isso mostra como a atividade está reaquecendo também. Bom, ofertas, temos aqui um novo IPO que deve vir a mercado. A Focus Energia avançou em seu processo e prevê levantar R$1 bilhão de acordo com a Reuters, tá? O site Invest, na verdade. Bom, essas são as principais notícias até o momento. Claro que amanhã teremos, né, grandes notícias também pela manhã, natural, toda segunda-feira isso acontece, mas até o momento são as principais. Vamos ver como estão os índices futuros e a gente parte para o ponto principal da live, tá? Índices futuros até melhoraram um pouquinho. A gente tem, por exemplo, o S&P futuro subindo nesse momento 0,33, Nasdaq sobe 0,1, um pouquinho menos, e o Dow Jones futuro subindo 0,27. Vamos ver, petróleo também melhorou um pouco. O petróleo agora sobe 0,4, sendo negociado o Brent a $55 o barril. Só por curiosidade, não que me interesse muito, mas eu sei que interessa a muitos de vocês. Vamos ver as criptos como estão nesse momento. Eu vi que o Bitcoin estava caindo agora há pouco. Vamos ver se inverteu também. Vamos ver, Bitcoin sobe, nas últimas 24 horas sobe 0,58, está sendo negociado a $36.304 a Bitcoin. Que beleza, hein? Não sei se vocês sabem, uma rápida história. A primeira transação feita por Bitcoin no mundo foi a compra de uma pizza. Porque antigamente as pessoas tinham Bitcoin, mas quem queria negociar Bitcoin? Não tinha valor para ninguém, você não conseguia fazer nada com a Bitcoin. Então um cara ligou para uma pizzaria, acho que foi nos Estados Unidos, falou, cara, eu compro sua pizza por não sei quantos Bitcoins. Deixa eu até pesquisar aqui, pizza Bitcoin. Vou dar o valor certinho para vocês, essa história é muito curiosa. Há 10 anos atrás foi essa negociação, então foi em 2010 a primeira negociação. Em 2010 foi registrada a primeira transação comercial usando uma criptomoeda, foi a Bitcoin. Então no dia 22 de maio de 2010, um sujeito chamado Laszlo Haniesk, uma coisa assim, fez uma compra de pizza, ele pagou 10 mil Bitcoins por ela. 10 mil Bitcoins, eu falei que a Bitcoin está valendo $36 mil. Então temos aí o que? 36 milhões de dólares a Bitcoin, quer dizer, a pizza, algo do gênero, né? Então 36 milhões, pega vezes 5, 6, sei lá, deu mais de 150 milhões de reais a pizza no valor atual. Loucura, né? Você vê como o mundo muda em tão pouco tempo. Bom, apenas uma notícia curiosa sobre Bitcoin. Vamos lá para o que vocês mais querem saber então, as empresas negociando abaixo de valor patrimonial. Eu vou começar aqui, as 10 empresas com os maiores potenciais de queda, de acordo com os analistas dos grandes bancos, tá? Então, só para quem não sabe, eu pego, né, o preço-alvo que todas as empresas, ou todos os analistas dão, né, para as empresas que cobrem, os principais analistas de bancos por aí, e tira uma média, uma simples média, e a gente chega no potencial, né, médio do mercado e a gente compara com o preço atual da empresa. Então as empresas que têm o maior downside, né, acabam entrando aqui nessa lista de top 10 maiores potenciais de queda, certo? Então esse o método, é um método bem simples, tá? É só para a gente ter um viés do que os principais bancos de investimento estão pensando sobre as empresas. Quer dizer que eles estão certos? Eu sempre coloco esse contraponto aqui. Quer dizer que eles estão certos? Não. Até os dados de janeiro mostram que eles erraram bastante no último mês, mas no anterior eles acertaram pra caramba. Então, assim, é importante para ter no radar, mas não para tomar como base de decisão de investimento, tá? Isso não é opinião minha, não é opinião da Guide, é apenas uma média dos preços-alvos do mercado. Eu sei que é difícil para vocês, né? A gente consegue ver isso com muita facilidade na Bloomberg, mas para o pessoa física que não tem acesso à plataforma é difícil acompanhar, né, a média que o mercado tem. Então eu trago para vocês e espero que vocês gostem, tá certo? Mas não tomem isso como base de decisão de investimento, apenas como um dos pontos para se ter, né, no radar, porque é importante saber o que os tubarões estão pensando, né? É sempre importante. Vamos lá então? Então
começar até passando a performance do último dado, né, do mês passado, que foi referente a 11 de dezembro a 15 de janeiro. Então o Ibovespa nesse período subiu 4,5%, e veja só, a décima empresa era Hapvida, acabou subindo 14% nesse período. A Gol, que era a nona com maior potencial de queda, acabou caindo quase 13%, Bradespar subiu 11%, Usiminas subiu 10%, a sexta, que era a ISA CETIP, caiu 1,7%, Santander também caiu 1,7%, a quarta, que era a Light, caiu 1,3%, a Link subiu 3%, e as duas primeiras, que já estavam com maiores potenciais de queda, dispararam ainda mais. Dispararam, loucura total. Você pega Banco Inter, que era o segundo, subiu 46% no período. E o primeiro era a CSN, subiu 21,6%. CSN, acho que Banco Inter, não sei se chegaram a acompanhar, mas divulgaram dados muito fortes de novos usuários, né, novos correntistas, ao longo das últimas semanas, né, referente ao ano passado. E CSN continuou se beneficiando da alta do minério, né, minério explodindo. A empresa ia fazer já o IPO da divisão de mineração naquele patamar de preço, né, de minério para conseguir se desalavancar, mas o minério explodiu e sua divisão vai sair, né, um prêmio muito maior do que a gente acompanhou, né, a empresa buscando no mercado coisa de um mês atrás. Então vai conseguir levantar muito mais dinheiro com a divisão da mineração em todos os sentidos, tanto na venda, né, da participação, quanto também na operação usual, né, na operação do dia a dia da CSN. Então acabou disparando pra caramba. Isso mostra que, assim, das 10 empresas que tinham maior potencial de queda, 1, 2, 3, 4 caíram e 6 subiram, né? Dentre essas 6, 5 subiram mais do que o Ibovespa, do que o benchmark, mostrando que, né, no mês passado a performance foi então fraca dessa análise. Bom, para janeiro então, estamos quase batendo o recorde aqui, pessoal, se puderem mandar aí pra galera, falta 5 pessoas para bater o recorde da live. Então, para janeiro, temos o top 10 aqui de maiores potenciais de queda. Lembrando que é o potencial de queda pro ano, tá? Então, esse é o top 10 de janeiro, mas olhando pro ano, não olhando apenas para janeiro. Sempre bom fazer essa ressalva, beleza? Então, bom, vamos lá. Light. Na 10ª posição, Light com potencial de queda de 11% segundo os analistas. Na 9ª posição, a AES Brasil, né, que é a antiga AES Tietê, com potencial de queda de 12% segundo os analistas. Na 8ª posição, a Lynx, com potencial de queda de 13% segundo os analistas do mercado. Na 7ª posição, Eneva, com potencial de queda de 16%. Na 6ª posição, VEG, com potencial de queda de 20%. Na 5ª, eu vi vocês mandando perguntas sobre essa empresa, ela já está aqui no potencial de queda, acabou de entrar na bolsa, mas já está aqui porque disparou recentemente. A Aeris, a grande fabricante de pás eólicas, com potencial de queda de 20%, CSN com potencial de queda de 21% na 4ª posição, 3ª posição temos Localweb com potencial de queda de 26%, segunda Melius, a empresa de cashback, né, a famosa Cash 3, que é o ticker da companhia, com potencial de queda de 29%, e na 1ª posição temos Banco Inter com potencial de queda de 34% segundo os analistas dos grandes bancos. Vamos falar agora sobre as empresas, o top 15 maiores potenciais de alta da bolsa, tá? Depois a gente fala sobre as empresas que estão sendo negociadas abaixo de valor patrimonial. Ó lá, temos também nesse momento audiência diretamente de Lisboa, mais específico. Cacete, esqueci o bairro que eu morava lá. Enfim, grande bairro de Lisboa. Sempre um prazer dormir na sua sala, Stephanie. Muito obrigado pela presença na live de domingo. Vamos lá então, performance do top 15 de dezembro, né? Referente ao dia 11 de dezembro ao dia 15. Então, como eu disse, né, o Ibovespa subiu 4,6% nesse período e a 15ª empresa que estava na lista caiu 10,2%, que é a Cogna Educação. Acho que vocês acompanham bastante, sabem, né? Saldanha, né mesmo, Saldanha, tinha esquecido. Grande Ives, presente na live aí também, abrindo conta na Guide, quer ficar rico do dia pra noite, vai pagar pra mim na passagem pra Dubai qualquer dia, hein? Só pelas recomendações aqui que a gente solta para todos os clientes da Guide Investimentos. Bom, vamos lá, 14ª posição temos B2W, né, que subiu 3,4% no período, Sinqia subiu 1,9%,
Moura caiu 11,1%, Direcional subiu 13,5%. Na 10ª posição, Marisa caiu 3,6%, BMG subiu 7,1%, Rumo subiu 13%. Elbor na 7ª caiu 9,7%, Nel subiu 13,1%, JBS subiu 9,2%, estava na 5ª posição, na 4ª Tecnisa caiu 8,4%, na 3ª CVC caiu 7,5%, na 2ª Lojas Americanas subiu 2,5% e na 1ª Minerva caiu 2,3%. Então, se vocês observarem o resumão aqui, muitas empresas do setor de varejo estavam na lista, né? Varejo físico, todo mundo acreditando numa retomada forte para esse ano. Assim, pode continuar, né, estando nessa lista de melhores performances para o ano, com certeza. Mas o ponto de atenção é que essas companhias acabaram sofrendo muito pelas novas medidas de isolamento, né, que acabaram acontecendo tanto no Brasil quanto também na Europa e Ásia, né? As novas variantes da Covid, tanto aqui no Brasil quanto no Reino Unido, acabou pressionando essas empresas, novos fechamentos, né, aqui de alguns estados, por exemplo, Minas Gerais voltou a fechar shoppings, né, que pressiona também essas empresas que têm bastante exposição a shoppings. Então, janeiro acabaram errando bastante nessas performances por conta do cenário macro que se desenhou, né, do meu ver. Agora, o top 15 dos maiores potenciais de alta, segundo os analistas dos grandes bancos para janeiro, é o seguinte. Na 15ª posição permanece a mesma empresa, que é a Cogna. Cogna com potencial de alta de 43%. 14ª posição temos JBS, potencial de alta de 45%. 13ª posição Eletrobras, também 45%. 12ª a construtora Lavi, com potencial de alta de 46%. 11ª Lojas Americanas, potencial de alta de 49%. 3R Petroleum na 10ª posição, a nova empresa do setor de óleo e gás, com potencial de alta de 50%, segundo os analistas dos grandes bancos. Na 9ª posição temos Panvel, potencial de alta de 51%. Na 8ª posição Moura de B, construtora também com exposição maior à região do Nordeste. Até divulgou uma prévia operacional muito forte nessa semana, potencial de alta de 57%. Minerva na 7ª posição, com potencial de alta de 57% também. Na 6ª, outra construtora, temos a Elbor, com potencial de alta de 63%. Na 5ª, Lojas Marisa, potencial de alta de 66%. Na 4ª, Tecnisa, mais uma construtora, 68% potencial de alta. Aí vamos para o top 3, temos mais uma construtora no top 3. Plano e Plano, potencial de alta de 78% na 3ª posição. 2ª posição, a farmacêutica, rede de farmácias Demil, com potencial de alta de 86%. E na 1ª posição, então, CVC, com potencial de alta de 96%, segundo os analistas dos grandes bancos. O que me chamou muito a atenção, né, é de fato o número excessivo de construtoras. Aqui você pega, temos Lavi, temos Moura de B, temos Elbor, Tecnisa e Plano e Plano. Então, 1/3 das empresas com os maiores potenciais de alta, de acordo com os analistas, está no setor de construção civil, que foi um setor que apanhou muito, né, nos últimos meses. O cenário ainda de juros baixos, né, crédito imobiliário muito fácil para as pessoas tomarem, então isso acaba beneficiando muito essas companhias. O mercado prevê que elas vão continuar divulgando ótimos resultados. E se vocês observaram, não só para ver o operacional de Moura, mas de todas as outras empresas que foram divulgadas na semana passada, também foram muito fortes, tá? O pessoal perguntando aqui, você vai postar a lista no Instagram? Vou postar sim, no Instagram, vou postar no Twitter. E essa live depois vai para o YouTube, tá? Então se você não conseguiu acompanhar, vai também para o YouTube, vale a pena prestar atenção. Lá eu coloco dividido, né, segmentado por tópicos, então fica mais fácil para acompanhar também. Agora por fim, pessoal, tinha prometido, né? Isso daqui talvez é o assunto que o pessoal mais gosta, que é referente às empresas que estão negociando abaixo de valor patrimonial. Acho que vale o disclaimer aqui. A gente só coloca as empresas que a gente cobre, tá? Então tem algumas empresas que estão sendo negociadas também abaixo de valor patrimonial que a gente não cobre e, obviamente, então não está aqui na nossa lista, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Só para quem não sabe, uma breve explicação. Empresas negociando abaixo de valor patrimonial são empresas que, né, assim, uma conta simples, o preço da empresa dividido pelo valor patrimonial, né, dividido pelo preço da empresa abaixo de 1. Basicamente é que a empresa está valendo em bolsa menos do que ela possui de patrimônio líquido, tá? Então é mais ou menos esse o significado. Para muitas pessoas isso é uma oportunidade. Bom, se ela está valendo menos do que ela tem de patrimônio, é claro que ela está barata, eu vou comprar. Algumas pessoas interpretam desse jeito e algumas outras interpretam como risco excessivo. Bom,
Se as pessoas não estão pagando por essa empresa, então tem alguma coisa errada, eu prefiro ficar de fora, tá? Então, normalmente são esses dois viés que né, a gente tem para esse tipo de análise. De toda forma, eu vou postar também a descrição, vocês entenderem um pouquinho melhor depois. Mas são 14 empresas das que a gente cobre que estão sendo negociadas abaixo de valor patrimonial, tá? Então, na 14ª posição temos Copel, 0,9 vezes. 13ª, Copasa, companhia de saneamento de Minas, com 0,89 vezes. 12ª posição, Banco do Brasil, 0,86 vezes. 11ª posição, Tecnisa, construtora, 0,84 vezes. Na 10ª temos Banco ABC, 0,83 vezes. Na 9ª posição, Banco BMG, 0,81 vezes. 8ª posição, outra construtora, Gafisa, com 0,8 vezes. 7ª posição, BR Malls, o shopping, então, rede de shopping, 0,74. Eletrobras na 6ª posição com 0,72. Na 5ª posição temos outro banco, dessa vez Banrisul com 0,7. 4ª posição, a Iochip com 0,61. E o top 3 começa com Valid, 0,57 vezes. 2ª posição temos a Cogna, mais uma vez, entrando aqui na lista, né? A Cogna que já esteve na lista ali das empresas mais baratas, segundo os analistas do mercado, agora também na 2ª posição de empresas com maiores, né, mais descontadas em termos de análise de valor patrimonial, 0,52 vezes. Vale ressaltar também, muita gente acredita, né, que há muito impairment a ser feito na Cogna, né? Muitos ativos que ela tem ali contabilizado no patrimônio líquido não possuem mais aqueles valores que ela acredita. Então pode ser também que haja esse tipo de revisão, então né, se eleve essa multiplicação. E na primeira posição a Embraer, a grande Embraer, também muita gente posicionado, 0,44 vezes. Bom, muitos assuntos discutidos aqui, né? Eu vi que vocês participaram bastante, espero que vocês tenham gostado dessa live. Busquei trazer muitos assuntos, né? Muitos assuntos, não sei se vocês gostaram, até se puderem mandar aí feedback, que vocês gostaram, que não gostaram, que acha que eu deveria trazer na próxima live de domingo. De toda forma, pedir para vocês seguirem aí também nas outras redes sociais, né? Twitter, Instagram, tem na minha biografia o grupo do Telegram da Guide, que a gente manda muitas notícias, tá? Valeu, Thiagão! Temos muitas notícias no grupo Telegram da Guide, tá na minha biografia, ele é grátis, tá? Então a galera não fica mandando mensagem, é só a gente que manda as notícias que mais fazem preço em tempo real, tá? Então fica bastante atento a esse grupo, gratuito, não tem por que não entrar, então entra lá também. O que mais? Tô no TikTok, não sei se alguém aqui tem TikTok, eu mesmo não tinha, então até o pessoal que estava aqui no TikTok também, teve algumas pessoas que eu vi que ficaram acompanhando a live inteira, muito obrigado pela presença de todos. Como vocês perceberam, falei pra caramba, eu tô um pouco cansado. Se vocês acham que faltou alguma coisa, né, alguma abordagem, amanhã temos aonde entra, tá? O link tá na minha biografia, tá, Diniz? Só entra na biografia aqui no Instagram, tem o link lá direto. Se vocês acham que né, eu não falei alguma coisa importante, enfim, alguma outra notícia que saiu de última hora, amanhã às 8h45 estarei ao vivo de novo, só que no Instagram da Guide Investimentos para fazer o Morning Call na parte de equities, tá? Então, fica bastante atento. O Márcio perguntando aqui, ó, qual vai ser a carteira semanal? A nossa carteira semanal a gente divulga só na segunda-feira à tarde, tá? Então, a contabilidade começa com né, de segunda a segunda, né? Então, no fechamento da segunda a gente faz as mudanças, a gente não tem a carteira semanal ainda. Amanhã à tarde que a gente divulga, beleza? Matheus perguntando, amanhã quer um guia? Eu acho que tem sim, Matheus, mas eu não tenho certeza. Eu só consigo confirmar amanhã olhando para o meu calendar, beleza? Muito obrigado, pessoal. Agradeço bastante, foram 50 minutos de live aí com muito assunto. E semana que vem estamos de volta a partir das 20 horas aqui no meu Instagram, na live de domingo, beleza? Obrigado pela presença de todos, pessoal. Uma boa noite e ótima semana. Tchau, tchau.